Bom, pessoal, dando sequência ao módulo de bioquímica, hoje nós vamos falar sobre os lipídios. Bem, os lipídios ou gorduras são moléculas orgânicas insolúveis em água e solúveis em certas substâncias orgânicas, tais como o álcool, o éter e a acetona. Eles podem ser encontrados em alimentos de origem vegetal e de origem animal, porém seu consumo deve ser feito de forma equilibrada. Eu coloquei para vocês aqui que os lipídios são biomoléculas orgânicas apolares. Então, os lipídios são biomoléculas orgânicas apolares e nós temos uma classificação. Nós podemos classificá-los em glicerídeos, cerídeos, fosfolipídios e esteroides. Na composição, nós temos na composição dos lipídios a presença do álcool, que é o glicerol, mais os ácidos graxos, não é? Então, os lipídios eles apresentam na sua composição, na sua estrutura química, a presença do glicerol mais os ácidos graxos, tá? Os glicerídeos são exatamente os óleos e as gorduras. Os óleos no estado líquido e as gorduras no estado sólido. Não é isso, obviamente, em temperatura ambiente de 20 graus centígrados. Bem, os óleos, como exemplos, nós podemos citar o óleo de soja, o óleo de milho, o óleo de amendoim, o óleo de girassol. Não é? Temos vários tipos de óleos e as gorduras sólidas, né, pessoal? Para facilitar o entendimento de vocês, nós temos, por exemplo, a gordura da picanha, a gordura da carne de sol. Então, tem estrutura mais sólida, né, pessoal? Lembrando que isso tudo em temperatura ambiente de mais ou menos 20 graus centígrados, tá? Os cerídeos são exatamente ceras, né? Nada mais do que cera, que reveste, os cerídeos revestem as folhas externamente, não é? Externamente nós temos uma película, né? uma película, um revestimento externo que é a cera, não é? Que dá um certo brilho às folhas, mas que tem uma função especial, que é exatamente diminuir a evapotranspiração dos vegetais. Então, a função desse revestimento é exatamente diminuir a evapotranspiração. E nós podemos encontrar também cera, por exemplo, no canal auditivo aqui, ó, no ouvido. No canal auditivo nós encontramos várias glândulas que têm uma função realmente de produzir esse cerume. Esta cera que tem como finalidade principal proteger o ouvido interno contra invasões de micro-organismos, por exemplo. Então, ele é produzido aqui, ó, no canal auditivo, e ele impede a passagem, dificulta a passagem de micro-organismos, e também eles apresentam uma função de amortecer os impactos de ondas sonoras intensas. Então, há o amortecimento dessas ondas sonoras para que não haja uma danificação dos tímpanos, tá? Os fosfolipídios são exatamente os lipídios da membrana plasmática. Então, essa membrana celular, nós vimos no módulo de citologia que ela é lipoproteica, não é? Então, nós temos aqui, ó, se nós ampliássemos esse segmento aqui da membrana, aumentássemos a imagem, nós teríamos mais ou menos essa definição aqui, ó, e poderíamos observar que essa membrana é formada por lipídios e proteínas. Lipídios e proteínas. Então, na realidade, esse lipídio, ele apresenta a presença do fosfato aqui, olha. Então, nós temos fosfolipídios e proteínas. Fosfolipídios e proteínas
É importante a gente ressaltar para vocês que essa região interna da membrana, ela é denominada região hidrofóbica, não é? Que não tem afinidade com a água, hidrofóbica. E essa extremidade externa, essa extremidade aqui, ó, na parte interna da célula, na parte externa, nós temos a região hidrofílica, que tem afinidade com a água. Então, essa região aqui e esta são classificadas como região hidrofílica, que tem afinidade com a água. E essa mais interna, onde nós encontramos os lipídios, é região hidrofóbica, que não tem afinidade com a água. Tá ok, pessoal? Temos também os carotenoides. Observem que os carotenoides são pigmentos alaranjados encontrados dentro das células vegetais. Esses pigmentos alaranjados encontrados dentro das células vegetais, eles na verdade, eles auxiliam a clorofila no processo fotossintético. Nós sabemos que a clorofila, ela tem uma grande capacidade de realizar fotossíntese, não é? É verdade. Porém, esses carotenoides, esses pigmentos alaranjados, eles auxiliam a clorofila nesse processo fotossintético, tá, pessoal? Os esteroides, não é? Os esteroides apresentam uma subdivisão. Nós temos aqui como exemplo o colesterol, não é? Esse colesterol, ele faz parte da composição da membrana celular, e também ele é precursor dos hormônios sexuais, a testosterona, a progesterona, o estrógeno, que são os hormônios sexuais, não é? A testosterona é o hormônio sexual masculino, e a progesterona e o estrógeno, a sua constituição é lipídica, é gordurosa, tá, pessoal? Então, esse colesterol, ele é um precursor dos hormônios sexuais, assim como dos hormônios da suprarrenal, tá? Os lipídios, eles apresentam uma função, algumas funções importantes. A primeira função é a função energética. Nós vimos que os carboidratos, eles preferencialmente pelas nossas células, eles realizam uma função energética, porém os lipídios também apresentam uma função de reserva energética, não é? Conseguindo como reserva até 2 vezes mais energia do que os carboidratos, tá? A outra função seria a função estrutural, tá? A primeira função é a função energética, de reserva energética. A segunda função é a função estrutural, já que os lipídios eles fazem parte da composição da membrana celular, né? Nós sabemos que a membrana ela apresenta o fosfolipídio, né? E o colesterol na composição da membrana celular. Então, a função estrutural como segunda função dos lipídios. A função de isolante térmico. Nós sabemos que o nosso corpo ele apresenta internamente um tecido que é exatamente a hipoderme, e essa hipoderme, com uma constituição gordurosa, ela auxilia na manutenção da temperatura do corpo, tá? Então, impedindo, dificultando a alteração da temperatura. Então, se nós estivermos numa região fria, vocês sabem muito bem que o nosso corpo ele apresenta uma temperatura de 36,5 graus centígrados, né? Nós somos seres homeotérmicos, independentemente de estarmos no Polo Norte, no Polo Sul ou em uma região dos trópicos. Então, temos a mesma temperatura. E essa gordura, esse tecido adiposo, ajuda exatamente na manutenção dessa temperatura, porque nós sabemos que as nossas enzimas trabalham melhor
a 36,5 graus centígrados. Trabalham essa temperatura, uma temperatura boa para o trabalho, para o metabolismo de nossas células, né, pessoal? Então, funciona como isolante térmico o tecido adiposo, os lipídios. Outra função é exatamente que algumas vitaminas, as vitaminas lipossolúveis, tipo a vitamina D, a vitamina E, a vitamina K, a vitamina A, são vitaminas lipossolúveis e que ficam armazenadas exatamente no tecido adiposo. Então, tem uma função, os lipídios têm uma função de promover a absorção e a retenção dessas vitaminas, as vitaminas lipossolúveis. E por último aqui, pessoal, eu coloquei para vocês que esse colesterol, ele apresenta de duas formas. Nós temos o colesterol HDL, que é conhecido como um bom colesterol, e o colesterol LDL, que é o colesterol ruim. Então, por que eles são chamados o colesterol HDL de bom colesterol e o LDL de mau colesterol, de um colesterol ruim? Porque na verdade, pessoal, esse colesterol LDL, ele como é um colesterol de alta densidade, ele se precipita dentro dos vasos sanguíneos, se acumulando dentro dos vasos sanguíneos e dificultando a passagem da corrente sanguínea. Então, esse colesterol HDL, ele já tem a função de fazer a remoção desse colesterol ruim. Ou seja, o colesterol HDL, ele remove essa gordura. Esse LDL aqui, que faz tanto mal, não é, pessoal? Nós sabemos que se os vasos sanguíneos forem obstruídos, aumenta bastante a probabilidade de você ter problemas de doenças cardiovasculares, né? Um AVC, um infarto do miocárdio, né? A trombose. Então, esse colesterol HDL, que é o bom colesterol, ele faz a remoção do colesterol ruim, que é o LDL. Tá ok, pessoal? Bons estudos e até a próxima aula.